Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos aqui direto do estúdio da rádio Trianon, transmitindo por nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Participamos também da programação da AltV, www.altv.com.br, 10 horas da noite. TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, e o WhatsApp à sua disposição, 974012235, e o telefone aqui da rádio Trianon à sua disposição, 3289-3580. Nesta edição de Gente que Fala, Dr. Aônio Vieira, cirurgião dentista. Dr. Aônio, prazer tê-lo aqui. Que bom estar com vocês novamente. Prazer é todo nosso. O senhor é cirurgião dentista? Cirurgião dentista, especialista em prótese dentária e implantes dentários. Prótese dentária e implantes dentários. Hoje é bastante comum, não, quando eu ia no dentista, né, falasse em prótese, implante principalmente, não era com tanta facilidade como se faz hoje em dia. É correta essa minha observação? Hoje o implante dentário é uma realidade e ele não deixa de ser uma prótese de raiz. Então o paciente perde a raiz do dente e nós colocamos outra raiz e uma prótese em cima dessa raiz. Mas foi dividido em especialidades, né? Da colocação, a parte cirúrgica, mas o trabalho começa pela prótese. Então nós temos que fazer um planejamento reverso, planejar a prótese para colocar o implante no lugar certo, que seria da raiz dentária, né? Também conosco o Dr. Jorge Ismael Huberman, que é pediatra do Instituto Saúde Plena, Hospital Albert Einstein. Dr. Jorge, prazer tê-lo aqui. Um grande prazer, vamos tentar ajudar o pessoal. Eu anuncio como pediatra, mas eu tenho aqui como neonatologista. Neonatologista é uma especialidade da pediatria. Sim. Que se especializa em recém-nascidos de 0 a 28 dias, que é o período neonatal, né? Sim. Eu estudei, fiquei um tempo fora estudando só prematuros até 1 quilo. Passei 2 anos fora. E isso me levou a essa especialidade. Prematuros até 1 quilo tem um mínimo necessário aí que a gente tem tudo tenha hoje. Conhecimento? Quando eu comecei não tinha nada. Nada. E onde eu fui estudar, a gente ia de avião pegá-los onde ele nascesse, porque o único hospital que tinha no país que eu fiquei era na cidade que eu estava, que era Montreal. Sim. Então a gente tinha que ir trazer, então também treinei como trazê-los de uma forma adequada, às vezes um resgate, podemos colocar dessa forma. Quase um resgate. É. Hoje nós temos tudo. Quando eu comecei na neonatologia, 80-85% desses recém-nascidos morriam. Hoje a gente consegue sobreviver de 92% a 93%. Qual é o peso mínimo que o senhor foi hoje buscar? Não tem. Se que eu fui buscar foi uma menina que ela chama Isabela, hoje em dia. Ela nasceu com 475 gramas. 475 gramas. Essa foi um milagre, nem eu acreditava, nem nós. Está viva. Está viva. E bom. Também o cardiologista Dr. Ricardo Contesini. Prazer tê-lo aqui, Dr. Ricardo. Prazer é tudo meu, é uma honra. O senhor o que é a SOCESP? A SOCESP é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, né, que responde pelos cardiologistas do Estado de São Paulo. Doutor Aônio, eu fico assustado quando vejo uma notícia dessa, mas é verdade que nos Estados Unidos se exclui a recomendação do uso do fio dental? Está correto isso? É um trabalho. Nos Estados Unidos deveria ser recomendação do uso do fio dental. Aí tem uma palavrinha aqui que me assusta, que é exclui a recomendação. Então, é um trabalho que foi feito, inclusive foi divulgado primeiro pela BBC de Londres, sobre um trabalho feito, mas trabalhos às vezes podem ser conduzidos, né? Eu creio que o colega que fez esse trabalho devia odiar fio dental, não sei por que maneira, o porquê disso, mas o uso do fio dental
é imprescindível para uma higiene oral. Porque é uma matemática, 1 mais 1 é igual a 2. Se você deixa resíduos alimentares entre os dentes, esses resíduos eles vão se fermentar e vão transformar o carboidrato da alimentação em ácido. Esse ácido vai corroer o esmalte do dente, vai inflamar a gengiva, ele vai atrair também, por polaridade, os sais minerais da saliva e vai começar a formar o cálculo. E esse cálculo ele vai formar o tártaro, o cálculo dentário, que vai causar uma reabsorção óssea e vai causar também uma infecção no tecido gengival, e esse paciente vai começar a passar bactérias para a corrente sanguínea. Então eu creio que foi muito leviano essa divulgação desse trabalho de excluir o uso do fio dental. Inclusive eu fiquei assim sabendo a respeito disso por um paciente que chegou essa semana no meu consultório e falou: doutor Aoni, não precisa mais usar fio dental, que bom. Eu falei: nossa, que absurdo que você está me falando. Aí eu fui dar uma olhada e pesquisar sobre o assunto, e realmente está na internet isso. E eu acho um total absurdo, e os veículos de mídia que estão veiculando isso também, eu acho que não é uma coisa interessante. Porque o que eu percebo no consultório, a minha luta para fazer com que o meu paciente use o fio dental 3 vezes por dia é muito grande. Então eu bato na tecla, o paciente tem a periodicidade de retorno no consultório, ele retorna, eu falo: você está usando fio dental? Ah, eu estou usando de vez em quando. E não pode, porque você não usa fio dental, você vai ter problema. Mas isso é um risco, essa recomendação é um risco, porque nós temos o hábito de aceitar piamente o que os Estados Unidos determina. Infelizmente, é um desserviço para a sociedade mundial isso aqui. Porque o paciente em si, ele já acha maravilhoso não ter que usar fio dental. Ele, que bom, não preciso mais usar fio. É bom ficar sem usar o fio dental. É bom para o dentista. Vai aumentar. Nós já fazendo o trabalho de orientação, de higiene oral com os pacientes, na mídia, nos trabalhos que nós fazemos comunitário, para ver se a população incentiva ela a fazer uso do fio dental, para diminuir os problemas de dentes e perda de dentes. E vem um negócio desse aqui, uma matéria dessa, isso é terrível. Deixa eu aproveitar que o Dr. Ricardo está aqui, ele que é cardiologista. Se eu não tiver tantos cuidados como o senhor orienta com os dentes, eu posso ir acabar no Dr. Ricardo, cardiologista? Olha, certamente você acaba caindo no cardiologista, né? Dr. Ricardo, qual é a ligação? Deve haver uma ligação entre esses cuidados que nós temos que ter conosco mesmo. Sem dúvida. E a ligação ela é muito bem delineada, né? Sim. O problema é que quando você não tem um cuidado com a gengiva e um cuidado dentário, você possibilita essas infecções que o próprio doutor Aoni comentou. E essa infecção, quando ela ganha corrente sanguínea, ela pode ganhar alguns outros órgãos, inclusive o coração. É uma das principais causas de arritmia em doentes de doença de válvula, acontecem por causa de maus cuidados dentários. Então, a infecção na válvula do coração, infecção no músculo do coração, que é a principal causa de arritmia, isso pode ser causado sim por um mau cuidado dentário, e as bactérias ganham a corrente sanguínea e podem se alojar no coração. Então, concordo com a doutora Aoni quando diz que isso é um absurdo e realmente, do ponto de vista de saúde pública, é realmente temerário uma afirmação dessa, como a sociedade americana colocou. Doutor Ricardo, nós estamos em plena Olimpíada, né? E não agora, mas somos sempre surpreendidos com atletas que você fala: mas como? Esse cara teve problema de coração? Esse cara era o último que a gente imaginaria que tivesse algum problema no coração. Tem alguma relação? O senhor estava citando, eu gostaria que o senhor detalhasse melhor. O atleta é um modelo de saúde, né? Então, sim, quando a gente se depara com essas notícias, acho que essa semana agora morreu um atleta de futebol em Limeira. E é uma coisa que está se tornando recorrente. É bem verdade que tem muito mais divulgação hoje em dia, então eu acredito que isso até acontecia no passado também, mas não era tão divulgado.
mas existe uma relação. É importante a gente dizer que a atividade física é uma coisa benéfica, né? Então, quando a gente começa a falar dessas mortes em atletas, vou fazer até um paralelo com o fio dental, parece que a gente vai falar assim, não, vamos parar de fazer atividade física porque mata. Não, muito pelo contrário, né? A atividade física, ela faz você ganhar saúde, ela é uma coisa muito boa para a saúde e deve ser incentivada. O problema é que esses atletas, na grande maioria das vezes, eles já têm uma doença latente, uma doença inicial, muitas vezes não diagnosticada ou que não davam muitos sintomas. E quando você percebe, a prática de atividade física acaba sendo um gatilho para esses eventos. No mundo inteiro, em atletas abaixo de 35 anos, a principal causa de morte súbita ou de morte durante a atividade física é uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica. Então é uma doença genética que ela só começa a se manifestar depois de 18, 19 anos de uma forma mais evidente, e que o indivíduo que faz atividade física ele pode ter um gatilho porque ele tem uma alteração no músculo do coração. E isso é motivo de afastamento, foi o que aconteceu com o Serginho, do São Caetano. Esse é um motivo de afastamento para atividade física, um dos poucos motivos de afastamento, e que deve ser organizado. Então, na verdade, eu acho que o que vale a pena a gente observar é que o indivíduo já tinha uma doença prévia e a atividade física foi um gatilho por uma doença latente ou que ele não conhecia. O mesmo vale para doenças como placas de gordura no coração que ele não sabia que tivesse, e aí a atividade física ajudou a aparecer esse problema. Mas, na verdade, o que a gente tem que ter em mente é que a atividade física é bom, a gente deve incentivar, mas deve ser feita avaliações, principalmente nesses atletas em que fazem uma atividade física de alta performance, é interessante incentivar um acompanhamento médico inicial. Dr. Jorge Huberman, Semana Mundial da Amamentação. Ainda existe muita restrição? Olha, toda mãe que dá luz, ela quer... Se o termo seria restrição. Não é restrição, quando você passa o dia no consultório, eu sempre dou exemplo, como é que a gente aprende a dirigir? Será que todo mundo entrou no carro, engatou a primeira e saiu andando? Não. O carro morreu, o carro derrapou, erramos. Amamentar é mais ou menos isso. Dúvidas. Primeiro que ela tem o baby blue, que é aquela depressão pós-parto, que é normal. Ela fica insegura, ela não sabe se aquele leite é bom, se não é, se está mamando. O primeiro leite das primeiras horas é uma coisa absurda. Se você olhar aquilo, você fala, isso não é leite, isso é uma água suja. Mas aquilo é o colostro, que é importantíssimo para o bebê. Segunda coisa, a cobrança que todo mundo cobra. Olha, você tem que dar de mamar, tem que dar de mamar. Ela vai dar se ela quiser, se ela tiver vontade. Eu tenho várias mães no consultório que já me responderam, não quero dar de mamar, não tenho prazer. E acabou, isso é um direito que ela tem, eu acho, na minha opinião. Você fazer uma coisa a contragosto, para quê? É lógico que o leite materno é maravilhoso, não tem coisa igual no mundo, né? Quer dizer, mas a tua concepção é que o senhor não pode obrigar a mãe a amamentar a criança. E nem deixar a família cobrar, né? Os pais normalmente cobram, ela tem que dar de mamar. Eu falo assim, meu filho, pega o teu peito e dá de mamar você, então. Vê se é fácil. E quando machuca e quando dói, é um movimento, é um trabalho de tranquilidade primeiro, de mostrar para ela que a coisa vai bem, que aquilo ele vai aprender, o bebê vai aprender com o tempo. Hoje em dia o que está acontecendo? Está acontecendo gravidezes muito desejadas. Então nós estamos tendo, por exemplo, clínicas de fertilização. Estão alcançando 30%, 35% de positividade. São bebês que foram esperados 10, 15 anos, às vezes, que a mãe está trabalhando. Foram, às vezes, 8, 10 fertilizações. Aquilo é um sonho para ela. Então você tem que estar do lado dela e ajudar e não deixar aquele sonho acabar no momento que ela não conseguir. Você tem que incentivar, dar opções, tem várias opções. Então não tem o leite todo. Vamos ajudar com um outro tipo de leite depois. Você tem relactadores que se pendura aqui, põe no bico da mãe, o bebê mama o seio e mama aquele leite. Então você tem várias opções para você tranquilizar. Você tem que deixar aquela mulher tranquila, como a gente ficou tranquila quando aprendemos a dirigir. O cara que estava lá do nosso lado ensinando nunca gritou com a gente, nunca nos xingou, sempre foi paciente. Liga o carro de novo, engata a primeira, não é? Todo aquele movimento, não era assim? Sim. Até virar uma coisa automática. Então, o que me incomoda muito assim, no dia a dia é a obrigação. A mãe acha que leu na internet, no Dr. Google, leu tudo quanto é revista, jornal,
tudo quanto é livre e acha que aquilo vai dar certo. Às vezes não dá, não é muito bem daquele jeito. É um pouquinho diferente. O que a gente tem que estar do lado e adaptar aquela situação e ajudar. É um momento muito duro para aquela mulher. Ela está um tribufu, horrorosa, primeiro. Barriguda, feia, dolorida, peituda, inchada, né? O marido não procura há muito tempo, não namoram, quer dizer, tem uma série de coisas que está mexendo com o emocional dela. E aí vem aquele bebê que não está ajudando ela muito. Então você tem que estar do lado dela e cooperar com ela. Sim. Entendeu? Eu acho que isso que é a Semana da Amamentação. Não só falar os benefícios que faz bem, que você tem que dar, que você tem que dar. Não, você vai dar, se você puder, se você quiser e na hora certa. Também conosco o blogueiro Rafael Zucco. Prazer tê-lo aqui, Rafael. Prazer, muito obrigado pela oportunidade, por poder estar aqui participando com vocês aqui desse debate. Você trabalha com Encontros Pet? Sim, é um site, é uma plataforma, né, que Sim. cuida de animais, e ele não visa só cuidar de gatos ou cachorros, ele abrange todos os tipos de animais domésticos, né. É uma plataforma que visa o bem-estar animal, e nós também fizemos alguma coisa que é diferente, que é um site que ele avalia, inclusive, serviços. Muitas pessoas levam animais, né? Não sei se vocês têm animais de estimação. As pessoas costumam levar no veterinário, alguma coisa, mas não sabe o feedback que tem aquele local. E nossa plataforma, ela oferece isso. Você vai poder avaliar serviços, vai poder avaliar... Se você quiser ter alguma pessoa que cuida do seu cachorro, vai ter a avaliação, inclusive, desse tipo de serviço. Nós vamos colocar por notas, por preços. Vai ser um site muito interessante. E já está no ar? Já está no ar. Nós estamos numa fase de beta, né, que é uma fase de experimentação. E daqui a poucos dias nós vamos estar 100%. O que é um local de referência para pet resgatado? Então, nosso site ele vai trabalhar assim. Você encontra um animal perdido, você vai poder colocar a localização dele por CEP. Se você entrar no nosso site, você vai poder avaliar no local que você se encontra qual animal está perdido naquela localização. E é por CEP, por geolocalização, e você vai saber por região onde tem animais perdidos ali. E essa busca, não é busca, né? Esse relacionamento, essa proximidade, né, entre aqueles que querem o seu animalzinho e aqueles que querem cuidar de outros animaizinhos. Qual é o target de vocês nisso tudo aí? Então, hoje pet é a moda. Sim, nós não vamos trabalhar apenas com pets perdidos. Tem também uma parte de adoção. Também temos a parte de encontros, que não é especificamente apenas encontros. Se você quiser ter um animal para brincar com... Você vai levar o cachorrinho para visitar o vizinho, é isso? Sim, tem pessoas que procuram esse tipo de serviço. Você tem um cachorro que ele se sente solitário. Vocês têm só uma coisa, vocês têm animais, tem cachorro? Eu tenho três. Tem três. A doutora Ônio tem também? Sim, nós pensamos nessa parte de encontros. Então, tanto que o nome do site faz referência a isso, mas não apenas encontros. Você tem às vezes um animal e você quer que ele brinque com outro companheiro, porque ele se sente sozinho. É muito importante o cachorro ele ter um amigo. Ele se sente solitário às vezes e eu tive Mas isso é você que deduz ou a orientação é essa? Não, a orientação, porque eu mesmo tive uma cachorra que ela estava doente. E ela encontrou uma companheirinha, que é uma amiga mais nova, e ela resgatou, ela encontrou a felicidade de viver de novo. Mas o site também funciona para cruzamentos. Sim. Se você procurar uma raça específica para cruzamento, você vai encontrar dentro do nosso site. Mas não somente isso. Se você precisar também do animal que você sente que ele está sozinho, está em casa depressivo, você pode encontrar um companheiro para brincar. Tem pessoas que procuram esse tipo de serviço e não existia um site que oferecia isso. Então nós pensamos nesse caso específico também. São Paulo é muito grande, né? Sim, não aí São Paulo. O site parece que
diminui todas as distâncias, mas não é assim que acontece. Sim, nosso site não é específico de São Paulo, né? Ele abrange o Brasil inteiro. Sim. Só que São Paulo, como uma metrópole enorme, claro que vai ter muito mais cadastros dessa região, né? E nossa intenção é essa, encurtar distâncias, né? Fazer os donos de animais terem essa proximidade através da nossa plataforma. Doutor Ricardo, essa experiência, como seria? Não esquece a cardiologia um pouquinho. Eu acho interessante... Falou que tem 3. Eu tenho 3. 3 cachorros. Eu tenho 3. É. Tenho 2 labradores e uma Rottweiler. Sim. E uma criança de 3 anos, né? Então dizem que eu sou um pouco maluco com isso, mas eles se dão super bem. Uma coisa interessante é que a minha primeira cadela, a gente resolveu ter o segundo por causa exatamente disso. De achar que ela se sentia meio sozinha, ela acabava brincando com a gente, mas em muitos momentos a gente estava trabalhando, fazendo outras coisas, ela ficava sozinha. E a alegria que ela teve quando teve a parceira foi impressionante. As 3 são fêmeas. E foi impressionante. Isso é uma ideia interessante. Sim, é exatamente esse é o objetivo. Como eu falei, eu tive uma experiência com um animal que eu tinha. Inclusive o nome dela era Pete. Ela era uma cachorra que ela estava doente. E levamos no veterinário e eles falaram que ela que não tinha o que fazer. Com depressão? Sim, era mais ou menos isso. Ela já estava idosa. Para cachorro, né? Com 15 anos é uma idade bem avançada. Sim, e ela já estava se entregando. E quando chegou nós compramos uma cachorra da mesma raça, que era Pinscher, inclusive, ela, de repente, ela viveu mais 3 anos. E foi uma coisa fantástica. Quando você vê o cachorro sobrevivendo e tendo uma alegria, né, um motivo para viver, que é a companheira, é uma coisa fantástica. E o site eu acho que vai proporcionar isso, desculpa. Doutor Jorge, quando eu disse que a cachorra era depressiva, o senhor se assustou? Eu vou te contar um caso ao contrário. Eu tenho uma amiga minha que ela tinha depressão e não sabia mais o que fazer. Mas uma depressão assim... Aí o marido dela falou assim, sabe o que eu vou comprar? Eu vou comprar uma cachorra para ela. Ela odiava cachorro, o animal nunca teve. Nunca. E ele colocou o nome da cachorra de Vida. Essa mulher se recuperou. Foi impressionante o que aconteceu. Quando chegou a cadelinha, ela não queria nem olhar, mas a cadelinha era dessas carinhosas, foi chegando, ela foi cuidando, ela dorme com a cachorra, ela vive com a cachorra. Parou a medicação, parou a terapia. Eu acho que terapia. O contrário também existe. Sim, por isso que nós também temos uma parte de adoção. Inclusive temos diversos animais na rua, diversos animais em abrigo. E nós vamos ter uma área nesse site que vai ser para adoção. Qualquer pessoa, se sua cachorra deu cria, em vez de você... Tem pessoas que abandonam na rua, né? E nós vamos ter essa parte aqui do site que você vai encontrar uma companheira. Inclusive eu recomendo... Um animal, todo mundo sabe, né? Que o animal é uma coisa que ele dá alegria para o ser humano. E o site quer visar exatamente toda essa parte, o bem-estar, não só do ser humano, como do animal. Como toda quarta-feira, a participação do cirurgião plástico, Dr. Nelson Letísio. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Zé Copé, como você está? Tudo bom? Tudo em paz. Dr. Letísio, a procura por cirurgia plástica hoje é cada vez maior, né? Mas muitas pessoas não sabem se é possível o procedimento que estão procurando. Existem restrições, é isso? Quais restrições, Dr. Letísio? Olha, Zé Copé, via de regra, os pacientes que buscam a cirurgia plástica, eles já se encontram relativamente bem, né? Porque quem está bem está querendo ficar melhor. Mas isso não é uma regra, é uma coisa assim, o que eu falei, via de regra, mas tem as exceções, claro. É muito comum assim, Zé Copé, paciente, vamos pensar, o HIV positivo, por exemplo. É uma restrição? Mais ou menos, Zé Copé, mais ou menos. Nós já operamos inúmeros pacientes HIV positivo. Desde que o paciente esteja compensado, ele esteja bem, o controle viral dele esteja em ordem, tudo, ele é um paciente que ele pode ser tranquilamente submetido a um procedimento, desde que você não queira ser muito invasivo, fazer cirurgias muito grandes, cirurgias associadas, aí vai tranquilo, pacientes com hepatite C, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos,
muitas vezes cardiopatas leves, tranquilamente, desde que o paciente esteja compensado, obviamente, Zancopé. Por exemplo, o HIV positivo. Você pede uma avaliação com o infectologista, ver se ele está bem, se ele está controlado, se o paciente se quer fazer aquela cirurgia, entende? O mais importante disso tudo, Zancopé, é o fator emocional numa cirurgia estética, entende? Porque a pessoa faz, porque muitas vezes, por exemplo, outro exemplo que eu posso te dar, o paciente que tem um câncer de mama, por exemplo, o paciente tem um câncer de mama. Então vai lá, faz a cirurgia, tira o câncer de mama e a gente tenta, eu trabalho com uma equipe de mastologistas que eles procuram ser o mais conservadores possível. Então, você não tem uma lesão muito grande, você, tudo bem, extirpou o câncer, tratou o paciente, tudo bem, ela não tem nada, mas a mama dela ficou um desastre. Às vezes é ruim também, entende? A gente tem que fazer tudo o meio termo, entre o paciente ficar curado e o paciente não estar tão mutilado. Isso tudo faz um contexto geral do paciente, Zancopé. Então, é um paciente que teve um câncer. Outro dia nós operamos uma paciente que tinha tido 3 tipos de câncer diferentes. E ela veio para fazer uma cirurgia estética da face. Por que, Zancopé? Para ela se sentir melhor consigo mesma. Porque ela já passou por outras cirurgias muito desagradáveis que a deixaram com o astral muito baixo. Então, a cirurgia plástica, Zancopé, como a saúde ou bem-estar físico e mental, a gente tenta fazer com que o paciente se sinta melhor consigo mesmo. Muitas vezes ganha algumas coisas que o destino lhe oferece que não são muito boas. E se a gente puder ajudar esse paciente no sentido de que ele se sinta melhor consigo mesmo, que ele se sinta mais colocado numa sociedade, colocado no seu meio, sem ficar fugindo dos estigmas, é muito bom, né, Zancopé? Se a gente puder fazer isso, é legal. Doutor Letício, o senhor citou o cardiopata, não é? E paciente cardíaco que o procure, existe alguma restrição? Olha, Zancopé, todos os pacientes que nós avaliamos que querem fazer cirurgia plástica, eles têm que passar por um cardiologista, por um cirurgião vascular, fazer os ultrassons necessários para abdômen, para mama, para outras coisas. Então eles são avaliados como um todo. Agora, cada paciente, por exemplo, sou diabético, então a gente pede para passar no endócrino. Eu tenho um problema cardíaco. Tudo bem, então você volta no seu cardiologista, no cardiologista que cuida de você, eu quero uma avaliação dele. Entende? Então isso é muito importante, sabe? Que a gente faça essa interação com o paciente para que a gente conheça melhor e o profissional de cada área nos dê avaliação para ver se ele pode ser submetido a uma cirurgia. Ok, doutor Letício, eu agradeço mais uma vez tua gentileza com Gente que Fala. Um abraço, doutor Nelson Letício. Valeu, Zancopé, saúde e paz. Vamos a um intervalo, Gente que Fala retornará em instantes. Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Também estamos ao vivo na nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode nos acompanhar também na AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, sempre 11h30 da noite, tanto o AltV quanto o TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, à sua disposição o WhatsApp 974012235 e um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Doutor, nós estamos com o cirurgião dentista Dr. Aônio Vieira, o pediatra Dr. Jorge Huberman, também o blogueiro Rafael Zucco e o cardiologista Dr. Ricardo Contesini. Dr. Jorge, Jaime do Jardim Bonfilioli, quais as efetivas diferenças entre a vacina Sabin e a Salk? Oi, Jaime, não tem diferença, é só a forma de aplicação, a efetividade é a mesma. A Sabin é aquelas gotinhas que o governo faz a campanha e são as gotas que é tomada nas clínicas da prefeitura, do estado ou federais, quer dizer, é o governo que fornece essa vacina. Já a Salk são as injetáveis, você vai achar isso mais nas clínicas particulares. Infelizmente,
hoje em dia está em falta. Elas se chamam Poliacel, que são 5 tipos de vacina, e a Hexa são 6 tipos, as duas estão incluídas a Salk, mas você pode vacinar seus filhos com tranquilidade nas clínicas, nos postos de saúde, nas AMAs, onde você quiser, e acredite na efetividade da Sabin, sim. A única recomendação é que depois que tomar Sabin, como ela é via oral, sempre ficar de olho se não vomita depois de 1 a 2 horas depois que tomou, para ela não perder o efeito, só isso. Eles eram parceiros, não é isso? Um descobriu a cura, o outro descobriu a prevenção. Exatamente. O que o Salk fez foi adicionar uma garantia para o SAPE, para a vacinação SAPE, que é a poliomielite, porque injetável você tem uma maior certeza que aquilo vai funcionar adequadamente, porque via oral você pode ter algum problema. Exatamente. Uma coisa interessante para frisar é que as SAPEs são vírus atenuados, então ela pode dar uma reação. Já a Salk, o que a empresa fez? A empresa fez um pedacinho do vírus, mas é uma coisa artificial, mas ela é igualzinho o vírus. Então quando você injeta, o teu organismo fala, opa, tem um vírus aqui, vou fazer um anticorpo contra ele. E aí ele faz o anticorpo. Então a reação, às vezes, é muito menor aquilo, porque não é um vírus de verdade. É um vírus tipo Lego, uma mentira. Tá? Doutora Aônio, Marcos do Ipiranga, adição de flúor na água servida à população teria reduzido substancialmente os índices de cárie? Reduziu bastante no Brasil. 60% dos municípios no nosso país tem água fluoretada. E eu acompanhei essa mudança antes de 1970 e posterior a 1970. As crianças, os adolescentes que começaram que ingerem água da rede de abastecimento nos municípios com água fluoretada, o índice de cárie deles é muito pequeno. Então eu percebo nos pacientes, se chega um pacientezinho que tem muitas cáries na boca, eu pergunto para os pais, que água que ele toma? Ele toma só água mineral, não querendo desfazer da água mineral. Mas a água fluoretada é importante dar desde da criança recém-nascida, com os devidos cuidados, né, que as mães têm que ter, né, de ferver água, aqueles cuidados todos. Mas é interessante para que esse flúor ele se impregne no esmalte dentário do dente de leite e dos dentes permanentes depois. Então é importante em toda a infância a criança tomar água fluoretada. Doutor Ricardo, Suzana de Pinheiros, reposição hormonal aumenta os riscos de doenças cardíacas? Existe esse estigma, né, da reposição hormonal. Inicialmente a gente achava que a reposição hormonal ela prevenia, né, isso na década passada. Depois de um estudo americano muito famoso, chamado Women's Health Studies, ele mostrou que a reposição hormonal ela não aumenta, mas ela é inócua do ponto de vista de risco cardiovascular. Então a mulher pode fazer a reposição hormonal se não tiver nenhuma doença cardiológica, obviamente, mas se tiver alguma outra doença cardiovascular é importante que ela acompanhe para saber se ela pode ou não fazer a reposição. Mas o fato per si só de fazer a reposição não aumenta o risco de doença cardiovascular. Hoje os homens também fazem reposição hormonal. Sim. Existe alguma semelhança nisso? É da mesma forma? Não, é da mesma forma. Na verdade, a reposição com testosterona para andropausa, né, que seria a menopausa do homem, ela pode até trazer benefícios. Então, estão saindo estudos para saber se vai ter segurança cardiovascular, se realmente melhora, mas a gente sabe que principalmente da parte muscular ela melhora a condição do homem que tem os níveis baixos, né, obviamente, e ela também pode trazer alguns benefícios em relação à pressão arterial, a colesterol. Então essa reposição masculina parece que está trazendo algum benefício, mas carece de mais estudos para a gente poder ter certeza. Perfeito. Rafael, Daniel de Jardim Paulista cumprimenta você pela iniciativa. O trabalho do Encontro PET foi inspirado em algum site estrangeiro? Não. Foi um site inspirado na nossa experiência, né, com animais. Inclusive tem uma parte muito importante que eu não falei, devido à crise hoje em dia, né, as pessoas buscam
uma renda extra, né? Nosso site vai oferecer também um tipo de serviço. Se você tem um tempo livre e gosta de animais, você vai poder ter um espaço lá que você vai divulgar esse serviço. Você pode cuidar de cachorros, você tem 3 horas livres durante a tarde, você pode passear com cachorros, inclusive. Passeador de cachorro. Sim. Tem pessoas que usam isso como renda extra e pessoas que trabalham especificamente com isso. Dentro do nosso site você vai poder divulgar esse tipo de serviço e você vai ser avaliado de acordo com... conforme você... Se você for bom no que você faz, você vai ter uma nota muito boa. Se você não gostar, vai ter também as críticas, né? Nós vamos deixar esse espaço aberto. Perfeito. Inclusive, não vamos apagar comentários ruins, como tem alguns sites que fazem isso. Vai ser um site aberto para críticas e elogios. Dr. Jorge Huberman, Mariana de Itaquera, pergunta o que se avalia no teste do pezinho. Oxa, pergunta difícil, Mariana. Quando começou o teste do pezinho, chama teste do pezinho até hoje, mas não é mais colhido no pezinho. A gente picava o pezinho e jogava em 3 tipos de papéis. Esse papel, porque não é um tubo, é um papel. Esse papel ia para a CD, para os laboratórios especializados e vinha lá. Se tinha fenilcetonúria, uma doença, um nome chato, mas é uma doença que, se existir e a gente der uma dieta especial, ela não vai progredir. E hipotiroidismo. Nasceu para isso. Hoje são mais de 100 exames que são feitos, quer dizer, é uma gama imensa. Quando nasce é oferecido nas clínicas particulares, não nos hospitais da rede pública, mas é oferecido 3 tipos, que é o normal, ampliado e o super, é alguma coisa assim. Então, ele vem com vários tipos de doenças que podem existir, muito raras, mas que, com diagnosticado algumas delas, sim, são preveníveis e até tratáveis. Outras não. Mas o teste do pezinho não é mais colhido no pezinho. É pegado uma veia da criança com uma agulhinha, uma seringa, e aí é pingado nesse mesmo papel. O papel é o mesmo. O papel é o mesmo. É a forma de coleta que se mostrou ineficiente no passado. Outra coisa importante, se você colher o teste do pezinho do seu filho e não veio ainda o resultado, não fique desesperado, é porque ele está normal. Quando está alterado, eles já te ligaram e já estão pedindo para colher de novo. Então não fique preocupado, é que está tudo bem. Doutor Aônio, sorrir faz bem? Faz muito bem para a saúde. Este é o título do teu livro. Doutor Aônio Vieira, Sorrir faz bem. Por que ainda existe cárie? Porque ainda existe a bactéria da cárie presente nas bocas, né? Sim. Mas com tantos cuidados, né? Reduziu-se bastante. Reduziu-se que a água com flúor. Ajudou a reduzir, né? Mas o grande problema é a dieta. São os carboidratos que da dieta, com a bactéria da cárie, se desenvolve a cárie. As bactérias da cárie são a Neisseria buccalis e os Streptococcus mutans. Então essas bactérias, quando presentes, elas se mostram, desenvolve a cárie na criança, mesmo que ela tome água da rede de abastecimento, mas não tem uma boa higiene bucal, a cárie se desenvolve. O grande problema, assim, que a gente vê passar dos pais é da cárie. A mãe, quando prova o alimento do filho, da papinha, e depois põe na boca da criança, que isso é um absurdo, né? Ou eu vejo pais, eu vi até agora nas Olimpíadas, um pai dando um beijo na boca do filho, isso é perigosíssimo. O doutor Jorge aqui, que pode passar inúmeras doenças, né? Um herpes para a criança, e passar também a bactéria da cárie, porque às vezes o pai tem a cárie na boca e já há o contágio dessa bactéria para a criança. Então não pode, quer provar, ou prova com uma colher e põe para lavar a colher e dá para a criança com outra colher. Algo acrescentado? Olha, a minha experiência com cárie é muito boa, assim, no sentido que ela diminuiu demais. Quer dizer, os dentistas que a gente manda hoje em dia são para ortodontia. É o grande tchan. Por quê? Porque a gente tem hoje
de uns tempos para cá, a higiene bucal desde que eles nascem. A gente já ensina a limpar antes que sai dente, quando sai dente, tem todo tipo de escova agora, escova de A a Z, tem pasta dental para eles especiais, que não tem a sacarina, nenhum flúor. Quer dizer, puxa, quando aparece uma cárie, eu tenho na clínica, eu tenho uma dentista também, que é o dono do pediatra, a gente fica até admirado, porque é uma coisa bem rara, é bem rara. Graças a Deus. No começo, quando eu comecei, tinha bastante cárie, hoje em dia não. Eu atendo crianças carentes uma vez por mês numa favela em Diadema. Isso já faz uns 15 anos. E lá também eu recomendo isso que você fala, é bem legal. Eu evito água mineral e peço para eles darem água do filtro. Nem precisa ferver, só filtra a água e dá, porque ela tem uma quantidade de flúor. Isso reduziu muito o número de cáries lá na favela. Foi impressionante. Mas pode dar água do filtro? Vamos dar água. Se der, dá da torneira. Depois eu trato os vermes. Mas dá da torneira. A gente se vira. Muito bom. Doutor Ricardo Contesini, eu vou voltar a um assunto que a gente já abordou aqui sobre atletas, não é? E a gente imagina que o atleta seja um exemplo, né? Está vendendo saúde, está... Mas problema cardíaco é comum entre os atletas, principalmente nesse momento de Olimpíada aí? Não é uma patologia comum, né? Sim, não costuma aparecer com muita frequência. O problema é que quando aparece, chama muita atenção, porque como você mesmo disse, eles são exemplos de saúde, né? Então quando aparece, sim, pode ser fatal. O grande... a incidência... fatal nem chama atenção. Se não for fatal, nem chama atenção, exatamente. Mas a incidência chega em menos de 0,5%, né? Então é uma incidência baixa, na verdade. Mas o fato do atleta fazer uma atividade física muito intensa, ela pode fazer com que essa doença apareça mais rápido ou de uma forma mais agressiva, né? Então, durante a prática de atividade física, a gente tem um aumento da pressão arterial, a gente tem um aumento da frequência cardíaca. Então, se o indivíduo tem um problema no coração, isso sim pode se manifestar de uma forma mais rápida. Mas o diagnóstico não é tão simples, né? Quem está praticando esportes acha que é um super-homem. Eu, praticando esportes, acho que sou um super-homem. Não preciso procurar um cardiologista. O conceito é esse. Então, e aí que está o engano, na verdade. O importante, Zancopé, é que a atividade física, como eu disse, é essencial. Mas a avaliação antes do início de uma atividade física contínua e intensa, ela se faz mais essencial ainda. É importante que você faça pelo menos um eletrocardiograma antes de, por exemplo, o indivíduo quer começar a fazer uma aula de spinning na academia. As aulas de spinning na academia, os indivíduos chegam a uma frequência de 200 batimentos por minuto. Quer dizer, está sobrecarregando o coração. Isso não quer dizer que é ruim, mas que tem que ser avaliado. Durante uma corrida, você vai... na moda agora são as corridas de rua. Ótimo, eu acho que isso realmente é uma prática que está aumentando no país, e isso é uma coisa boa. Só que o indivíduo não vai querer, aos 55 anos de idade... monóxido de carbono, mesmo com monóxido de carbono, para o coração faz bem a atividade física. Mas aos 55 anos nunca fez nenhuma atividade física e resolve correr 10 km no Parque do Ibirapuera. Então, obviamente, se ele tiver uma pressão alta, se ele tiver uma gordura no coração, se ele tiver algum outro tipo de problema, a atividade física não vai curar isso. Ela pode ser até um risco, porque ele deveria saber antes de começar uma atividade física como ele está, como que a saúde dele está. Você citou academias, hoje elas não são mais obrigadas a exigir uma avaliação. Isso é uma briga nossa eterna. Isso é muito errado, né? Porque eu acho um absurdo. E é um absurdo. Eu acho absurdo. Na verdade, existia uma lei federal que obrigava, aí é uma lei municipal que desobrigou, e está uma briga jurídica em relação a isso. O problema é que as academias que tinham um princípio antes de ser só uma coisa de saúde, virou muito mais uma coisa de estética do que de saúde, né? Que é um perigo. Então os indivíduos acabam indo procurar academia muito mais por estética e não por saúde. E para se aperfeiçoar a estética, eles fazem absurdos, né? De preferência aquelas academias que tem um vidro enorme na frente, exatamente, que fica na esteira, num fluxo importante de gente passando para olhar para dentro. E veja que o cidadão está lá na esteira. Estou fazendo, veja, né? Eu estou na esteira. Estou na esteira, né? Até uma forma de... Forma. E os selfies, né?
para mostrar que está fazendo. Hoje tem o acréscimo do selfie. Exatamente. Então, quando a estética sobrepõe a parte de saúde, é uma coisa meio temerária, porque muita coisa é feita com o intuito, assim, por exemplo, de hipertrofia. Eu quero ficar musculoso e não saudável. Então você acaba exagerando. Eu falo que a atividade física é muito bom, mas ela é como um remédio, né? Se você exagerar, você pode ter uma overdose. A atividade física também é verdade isso. Você querer levantar peso acima de uma frequência que é razoável, você pode ter lesão muscular e até lesão cardíaca. Então, vários estudos estão mostrando que a atividade física em excesso também pode sim ser um problema de coração. Doutora Oni, odontologia desportiva? É uma modalidade, inclusive tem no livro Sorrir Faz Bem um capítulo a respeito. Hoje, os últimos dados mostram que são perdidos 5 milhões de dentes anualmente nas práticas esportivas no mundo. E ela diminui por traumas e é feita, assim, a gente faz os protetores bucais para os esportes, né? Que é muito importante para prevenir acidentes nas lutas. Até bem pouco tempo só boxeador usava isso. Só boxeador. Hoje até a NBA piloto Interessante que está bem famoso o caso do Stephen Curry, né? Que ele fica mordendo o tempo todo o protetor bucal nos jogos da NBA e são obrigados a utilizar. E é importante ser feito individualmente, para ele ter o molde, para que lá também não ficar incomodando o atleta. Inúmeros já atendi vários casos, principalmente em lutas, judô, karatê, que o paciente tem afundamento do dente, então são problemas seríssimos. E outra parte também é a performance dos atletas, então respiradores bucais, que diminui a performance, problemas de cárie nos dentes, problema de canal. O Ronaldo, o fenômeno, que já está aposentado, ele começou sua atividade no São Cristóvão. Ele quase foi demitido porque ele tinha um problema de canal, o rendimento dele estava super baixo. Depois que ele fez o tratamento do dente, restaurou e fez tratamento também ortodôntico, melhorou a sua respiração, ele virou o que ele virou o fenômeno, né? Que infelizmente parou cedo, mas e é importantíssimo os atletas também na parte da alimentação, que eles têm que nutrir, né? Que eles comem muito carboidrato. Então também ter uma boa higiene bucal também, para não ter problema periodontal, problema de cárie. Eu percebo nos atletas que eu atendo, alguns atletas, problema de cálculo nos dentes, devido a fazer aquela reposição de proteína, carboidrato, que eles comem aquelas barras de cereais e não fazem... A natação é muito mais natação comum. E não fazem higiene logo após a alimentação. Então isso aí gera um cálculo tremendo nos dentes. Então eu peço a periodicidade deles de retorno no consultório, às vezes de 3 em 3 meses, dependendo do atleta, a gente diminui ou aumenta, dependendo do cuidado dele. Isso é importante, doutor Oni, porque tem uma recomendação para que todo indivíduo que vai fazer uma atividade física aeróbica, a cada 1 hora, é ideal fazer uma reposição de maltodextrina para recuperar o glicogênio e fornecer o açúcar para o organismo poder ter um desempenho maior. Então, atletas de alta performance usam muito a maltodextrina e deve ser um problema, né? Porque durante a corrida ele usa a maltodextrina, é em gel, ele bebe, né, a maltodextrina e deve ficar resíduo naquela região. Fica resíduo e não dá para sair para escovar os dedos. No meio da prova. Nem passar fio dental. Doutor Ricardo Contesini, algum site que eu possa localizá-lo? Claro, existe o site da SOCESP, né, que é www.socesp.org, e o da minha clínica, né, que é www.cardiohealth.com.br. Grato por ter vindo ao nosso Gente O prazer foi todo meu. Rafael, como eu acho o seu blog? Bom, você pode acessar nas redes sociais, Encontros Pet, ou acessar o site diretamente, www.encontrospet.com.br. Temos no Facebook, Instagram, YouTube. Basta colocar na busca Encontros Pet. Encontros Pet. Sim. E aí se chega lá. Se chega. Se encontra. Encontros Pet. Grato por ter vindo ao nosso Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Dr. Jorge Huberman tem um endereço onde se possa lá localizar? No Encontro Médico do Einstein, só por meu nome, vai me achar. E tem o site da clínica, Instituto Saúde Plena,
Grato por ter vindo ao nosso Muito Gente obrigado. que Fala. Foi um Doutor prazer. Aoni, onde eu encontro o livro Sorrir Faz Bem? O livro está em todas as livrarias do Brasil, em rede nacional, e o encontro Tem é no site que eu possa site achar mais www.aonivieira.com.br. Grato por ter vindo ao Muito nosso obrigado. Gente que Fala. A direção geral é do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebené, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.